juntos lermos 2 versículos, gostaria só de falar um pouquinho sobre o porquê desses 2 versículos. Estamos no início do ano, né? Graças a Deus o Senhor permitiu, possibilitou que a gente pudesse iniciar esse 2026 e já tem sido falado na nossa igreja nos últimos cultos, principalmente no culto de sexta-feira. E eu queria só reforçar o que o Senhor já usou dos servos, já falou com os irmãos, somente reforçar, porque tem sido algo que o Senhor Jesus ele tem falado comigo constantemente sobre isso também, que é sobre o posicionamento e o nosso comportamento perante Ele, igreja. E foi falado, né, na pregação de sexta-feira sobre exatamente o comportamento, a mudança de comportamento. E eu gostaria de deixar esses 2 versículos para os irmãos, que é para falar exatamente sobre isso. Que a gente possa agora, nesse início do ano, onde a gente faz tantas metas, tantos planejamentos, onde tem a nossa campanha da carta para Deus, o projeto com Deus, que a gente possa ter isso em mente, amém? Então, convido os irmãos a abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, igreja. Amém? Passamos a ler para a gente ganhar tempo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no bem dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Igreja, voltando um pouquinho para trás, agora eu vou estar lendo em Romanos. Se os irmãos puderem abrir, por gentileza. Romanos capítulo 12, somente o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, juntando tudo isso, né, os 2 versículos da palavra do nosso Senhor, mais o que foi dito antes, voltando também às pregações que foram feitas anteriormente, eu quero deixar para meditação de cada um de nós, que agora nesse início de ano, nesses mais próximos dias, mais 12 meses que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, por agora, igreja, que a gente possa de fato mudar o nosso comportamento, que a gente possa de fato alinhar as nossas vontades com a vontade do nosso Deus, que a gente venha buscar, orar e clamar, para que a gente venha
viver de fato algo novo na presença do Senhor, porque, irmãos, Ele tem muito a mostrar, tem muito a deixar que a gente sinta, tem muito para a gente mergulhar, aproximar do Senhor Jesus. Então, que possamos de fato viver esse algo novo nesse ano, dar lugar, mudar o comportamento e sentir o poder, sentir a glória do nosso Senhor Deus. E Ele está presente aqui nessa noite, amém, irmãos?
deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que eu desejasse. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. O Senhor Jesus, tudo ele suportou pela minha vida, pela sua vida, e ele já levou na cruz as suas dores, as nossas dores, as nossas enfermidades. E neste momento eu quero já, o caderno de oração. Aí é você que deixa o próximo Davi, para estar ministrando essa oração e orando, a Deus em favor dos enfermos, dos cadernos de orações. E você que tem uma causa, ainda não colocou o seu nome aqui no caderno, você tem essa oportunidade. Nós já iniciamos o ano, então você coloque novamente o seu pedido, amém? Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Coloque sobre os vossos pés. Vamos orar, interceder. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui individualmente temos uma causa a apresentar ao Senhor. Cada um diferente. Pode acontecer de causas iguais, mas o Deus que responde às causas impossíveis, Ele está aqui. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nessa noite eu apresento a Ti, Senhor, primeiramente, a minha vida, a vida da Tua noiva, Senhor, eleita, lavada, remida no sangue do Cordeiro, que estamos, Senhor, nos preparando para o grande dia do Senhor, a encontrar com o Senhor nas nuvens, com poder, com alarido, com glória, a encontrar com o Senhor e morar no céu, porque lá não haverá mais dor, lá não
Glória a Deus. Primeiro dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer mais um minuto de oração nessa igreja, para que nós possamos alcançar de Deus misericórdia, alcançar de Deus aquilo que nós precisamos, porque nós declaramos que nós somos dependentes dele. Então vamos clamar a ele, que é digno de toda a honra e glória. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós entregamos ao Pai esta igreja, a vida, Senhor, do pastor Paulo, a vida da pastora Geralda, a vida, Senhor, de todos os seus filhos e de todos os membros dessa casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, todo diácono, missionário, todo levita, todo aquele, ó Pai, que faz a vontade do Senhor neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e também por aquilo que o Senhor não vai fazer, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que é bom para nós, o que nós precisamos e aquilo que não vai ser bom. Então, Pai, nós te agradecemos desde já por este lugar, por essa porta aberta que tem acolhido tantas pessoas. Aqui é um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar, ó Pai, onde o Espírito Santo do Senhor tem liberdade, onde o Espírito Santo do Senhor se manifesta. E neste lugar, ó Pai, eu tenho alcançado a misericórdia do Senhor. Neste lugar eu tenho alcançado o fortalecimento do Senhor. E por isso, Pai, eu sou grata a Ti. Sou grata a cada irmão que tem orado uns pelos outros. E que nós possamos continuar em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Os adolescentes, amém? Em nome de Jesus. Enquanto eles louvam, a igreja tem a oportunidade de ofertar e dizimar a casa do Senhor. Amém, amada igreja, meu Pai de Deus, amém?
Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que esse ano o Senhor continue abençoando cada um de vocês aqui, poderosamente e cada vez mais. Vamos orar para o Senhor, dar licença para o Senhor, tendo a certeza, né? A certeza Ele tem que Ele sabe, antes que nós pensemos, que nós continuaremos com esse amor, com essa fidelidade. Porque nós sabemos que nada vem de nós, mas sim dele. E porque Ele permitiu que nós estivéssemos, que nós pudéssemos ofertar, dizimar. Então vamos agradecer a Ele, vamos pedir a Ele que continue essa fidelidade, esse amor, esse carinho com as coisas do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, papai, por cada dízimo, por cada oferta, por cada um dos irmãos aqui, papai, que pôde trazer, papai, a casa do Senhor, papai. E eu venho te pedir, Senhor, para aquele que não teve a oportunidade de fazer isso, que o Senhor, papai, continue o sustentando, Senhor, meu Pai, que o Senhor continue mantendo, Senhor, meu Pai, que o Senhor dê condições, papai, para que ele também um dia possa, papai, estar aqui, papai, trazendo dízimo, oferta, Senhor, meu Pai. Ô, Senhor, derrama bênção sobre toda a sua igreja, Senhor, meu Pai, a igreja do Senhor, papai. Guarda cada um que está aqui, Senhor, guarda o emprego, papai, a empresa onde cada um trabalha, o negócio próprio, aquele que trabalha por conta própria, aquele que é vendedor, não sei a atividade que cada um desenvolve, mas que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, meu Pai. E que nós sempre venhamos a bendizer, papai, esse emprego, essa atividade que o Senhor tenha dado para nós, papai. Que não venhamos a amaldiçoar, mas sim agradecer, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, papai. Pois nós sabemos que não é de nós, papai. Nós sabemos que nós não temos a capacidade, papai, de nos manter. Quem nos mantém é o Senhor, papai. Então continua sustentando cada um aqui presente, papai. E que este ano, papai, seja um ano repleto de bênçãos na vida de cada um, papai. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que nós possamos exercitar nossa fé nesta noite e declarar, né, colocar diante do Senhor, crendo que o Senhor o fará. Amém? Neste momento eu quero deixar uma oportunidade para o nosso irmão Fábio Júnior. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar sobre seus pés. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Há uma presença de Deus sobrenatural neste lugar. E tenho certeza que o Senhor já falou no seu coração, mas o Senhor quer falar ainda mais. Então eu convido você nesse momento a buscar a presença de Deus, se derrame. Talvez você chegou aqui aflito, com a mente lá fora, algum problema, mas nesse momento eu convido a você a conectar-se com o Espírito Santo, buscar a presença do Senhor. Derrame o seu coração perante o altar do Senhor nesse momento. Nesse momento eu convido a você a colocar a sua causa, que visivelmente parece ser impossível, mas nesse momento eu convido a você a colocar a sua causa diante daquele que tudo pode. A Bíblia vai dizer lá em Salmos 46 que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor, Ele verdadeiramente nos coraja diante das nossas angústias, diante das nossas aflições. Então nesse momento, meu amado, nesse momento, minha amada, eu convido a você a
trazendo a palavra nessa noite. E passo para o pastor, que vai estar também trazendo os recados. Em nome de Jesus. Amado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família representada, presente e ausente, pelo ano que passou, pela nossa perseverança, por este ano que está começando, hoje dia 4, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa abençoar a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, que nós tenhamos um tempo de vitória na presença do nosso Deus. Eu quero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar para a igreja os recados. Nós estamos, esse 2026, intitulado para todo o ministério, de volta ao primeiro amor. Eu vou dar fórmula melhor. Esse é o tema do ano inteiro, de volta ao primeiro amor. Nós, tá, irmão, precisamos, eu tenho pregado, tá, irmão, a esse sentido. Nós precisamos voltar aos princípios divinais do Senhor. E o Senhor é amor, necessita que nós sejamos semelhantes a Ele, principalmente no espiritual. Nesta terça-feira nós temos, segunda vai ter o culto dos alhos, ainda não, né? Aleluia. Senhor do Senhor, glória a Deus. Terça-feira, reunião das senhoras, das crianças e dos adolescentes. Quarta-feira, a quarta da família. Deus tem uma palavra no seu coração, não deixa de vir. Na quinta-feira, reunião dos varões. Na sexta-feira, segundo ano da campanha, que é o meu projeto com Deus. Claro, primeiro foi uma bênção, tá? Foi uma bênção. É claro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo não vai ser diferente. E no domingo, aleluia, domingo, o culto de Santa Ceia. Amém? Amém. Fica sob espera, vamos estar orando para nós obter a palavra do Senhor. Pai, eu te louvo, te exalto. Ainda que não sejamos merecedores, Senhor Deus, mas somos carentes, necessitados, e vivemos segundo, Senhor, o alimento espiritual que é a tua palavra. Que essas palavras do Senhor, ó Deus, cheguem ao nosso coração como boa semente, para ser produtiva, Senhor. Use, Senhor, ó Deus, a tua filha, Senhor, com poder e glória. Ó Deus, fale por ela tudo aquilo que o Senhor quer falar. E que o nosso coração, a nossa mente, possa absorver tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Assim nós pedimos, orando e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite que nós estamos aqui, né, irmãos? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.
capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, a vida da irmã Creuza, que me fez esse convite, que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Eu gosto de falar que o livro do Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. É onde a atuação do Espírito é evidente dentro desse livro. É onde a manifestação do Espírito Santo foi derramada. E aqui, irmãos, no capítulo 28, a partir do versículo 1, está dizendo assim: estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa história que é relatada aqui no livro dos Atos era uma história muito conhecida. No capítulo 27, no capítulo anterior, vem falando de toda a trajetória do apóstolo Paulo e lembrando os irmãos que essa foi a última viagem que o apóstolo Paulo fez. O Senhor já tinha falado para ele que essa viagem não seria uma viagem fácil. Deus já o havia comunicado, porque para os íntimos de Deus, Deus sempre avisa antes aquilo que está no porvir. O Senhor sempre se revela aos seus. Então Paulo ele já foi fazer aquela viagem ciente de que haveria percalços no seu caminho, de que haveria uma grande tribulação. Paulo precisava de ir até Roma, porque ele precisava se comparecer diante da Suprema Corte. Ele precisava receber um julgamento. E durante essa viagem, todo mundo sabe que aconteceu uma tragédia. O vento do norte veio e despedaçou aquela embarcação aonde o apóstolo Paulo estava. E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele tentou avisar o capitão de que algo estaria para acontecer, mas aquele povo não dava ouvidos. Aquele povo não escutava aqueles avisos que o apóstolo Paulo vinha dando. E é engraçado, irmãos, que no nosso meio é assim também. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, Deus tem levantado pessoas para poder vir dar o recado de Deus, mas ainda assim, nós que estamos dentro dessa embarcação, a gente não tem dado ouvido, não. A gente está achando que a palavra é para o outro, nunca é para a gente. A carapuça nunca serve para a gente. O simancol nunca serve para a gente. Com esse povo que estava nessa embarcação, foi a mesma coisa. O apóstolo Paulo estava tentando comunicar para eles uma informação e eles não tinham ombros. Curioso, irmãos, que nos dias de hoje não está diferente, não. O Senhor ele tem falado de diversas formas, de diversas maneiras. Deus está faltando desenhar para a gente e muitas vezes a gente é que não quer ouvir a voz dele. Quando esse furacão chamado
Só que o apóstolo Paulo ele já tinha recebido uma visitação de um anjo da parte do Senhor. E esse anjo falou para o apóstolo Paulo da seguinte forma: não vai morrer ninguém. No versículo 14 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, está falando que eram 276 os tripulantes daquela embarcação. 276 pessoas a naufragar. E o apóstolo Paulo levanta em autoridade e passa a informação para aquele povo, para o capitão, para os soldados, para todo mundo que estava ali. Olha, o anjo do Senhor me apareceu e falou: não morre ninguém aqui. E é engraçado, irmãos, que sempre existe dois grupos de pessoas. É o grupo que sabe nadar e o grupo que não sabe nadar. Não é assim? E o Senhor ele afirma pela boca do apóstolo que não iria morrer ninguém. Mesmo aqueles que não saberiam nadar, eles não iriam morrer na naufrágio. E eu quero profetizar nessa noite. Abra a mão para você receber. Eu estou aqui como profeta. Ainda que o anjo do Senhor não apareça para nós, mas eu, como profeta do Senhor, quero liberar sobre a minha e sobre a igreja nessa noite. Não vai morrer ninguém durante o período da sua embarcação. 2026 iniciou. Eu não sei como está a embarcação da tua vida. Eu não sei como você está se portando dentro do seu barco. Eu não sei se o duelo aqui não, se o vento do norte veio e está querendo arrebentar para a tua embarcação. Mas eu tenho a palavra da parte do Senhor. Não morre ninguém! Não vai morrer ninguém! Não vai morrer ninguém! Fala da tua igreja, Senhor, fala conosco. Seguindo a ordem da história, aleluias, a tempestade chega, eles começam a se desesperar e corta corda e joga bagagem para o meio do oceano para poder aliviar o peso do barco. Todo mundo desesperado. Quem conseguia nadar pulou e foi a mar. Quem não conseguiu, a palavra fala que se agarrou aos destroços e chegaram em segurança a uma ilha chamada Ilha de Malta. E é nesse lugar que nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. O versículo aqui, irmão, está falando que as 276 pessoas elas foram recebidas pelos bárbaros. Em algumas traduções está falando pelos bárbaros, outras traduções falam pelos habitantes, outras traduções falam pelos nativos. Era o povo que habitava naquela terra que recebeu, que viu aquele povo a naufragar e os receberam calorosamente, de bom coração, e lhes fizeram uma fogueira. Embora, irmãos, estivesse chovendo, e isso é muito curioso, porque a palavra de Deus fala, irmãos, que estava fazendo frio e estava chovendo. Então imagine que para poder fazer uma fogueira num tempo de chuva, muito provavelmente seria uma garoa, porque se fosse uma chuva torrencial, o fogo não acenderia. E para quem já mexeu com acender fogueira, fogo, os irmãos sabem que precisa de ter uma boa lenha, irmãos, porque se não tiver uma boa lenha, esse fogo não pega. Quem dirá debaixo de um orvalho, debaixo de um sereno? Mas aquele povo conseguiu fazer e receber essas 276 pessoas. Aleluia. Isso tudo, irmãos,
irmãos, eu estou falando está na palavra. Eu estou só contando a história de uma maneira resumida, caso alguém ainda não conheça essa história. Mas você pode estudar essa palavra na sua casa. Amém? Por completo. E aí, irmãos, eu fico imaginando esse povo. Irmãos, não era uma fogueirinha com 3 pauzinhos, com 3 lenhazinhas e um foguinho de 1 metro de altura. Não era isso não, irmãos. Para um fogo aquecer quase 300 pessoas, irmãos, devia ser algo gigante mesmo. Porque era muita gente para se aquecer. Então eles tiveram um trabalho, irmãos. Aleluia. As pessoas começaram a estar ali e a se abrigar em torno daquela fogueira. De repente, o apóstolo Paulo, eu imagino, assentado ali de frente da fogueira, eu acredito que ele estava agradecendo o Senhor pelo livramento. Oh Deus, muito obrigado pelo livramento. Eu imagino o apóstolo Paulo com a sua barba molhada, as suas vestes molhadas. Eu imagino o apóstolo Paulo cansado de tanto bater braço, nadar. Eu imagino o apóstolo Paulo com fome. Eu imagino o apóstolo Paulo com dores musculares e sentindo muito frio, batendo dente, muito frio. Essa é a imagem que eu consigo visualizar do apóstolo Paulo nessa cena. Sentadinho numa pedra, de frente daquele fogo, daquela fogueira, agradecendo ao Senhor. E quando ele olha para aquela fogueira, ele percebe que o fogo está perdendo a sua força. O fogo está diminuindo. O que ele vem e faz? Que a palavra diz? Ele se levanta e vai em busca de mais lenha. Ele vai em busca de gravetos. Deixa eu passar uma revelação aqui para os irmãos. A palavra de Deus no livro de João vem falando assim que o Senhor ele procura aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu estudava essa palavra, o Espírito Santo gritou dentro de mim e falou o seguinte: Yasmin, Deus, o Senhor, Ele está à procura de catadores de lenha, de catadores de gravetos. Ninguém quer catar graveto, irmãos. Catar graveto, irmãos, dá trabalho. Catar graveto é cansativo. Catar gravetos não dá visualizações, não dá curtida. Catar graveto não dá engajamento. Catar graveto, irmãos, ninguém quer. Por que eu digo que ninguém quer? Porque nem 10% dos quase 300, dos 276 tripulantes. Todo mundo viu o problema, irmãos. Todo mundo estava ali e viu que a fogueira estava se extinguindo. O fogo estava se extinguindo. Ninguém se moveu, ninguém fez nada. Apóstolo Paulo se levanta e vai catar lenha. E vai catar vídeos para alimentar aquele fogo. Deixa eu te falar, irmãos, o fogo que não é alimentado, ele se apaga, ele extingue. A palavra de Deus no livro de Levítico diz, Levítico capítulo 6 e 13, o fogo arderá continuamente no altar. E aí eu quero dar uma pausa.
Não é para você terceirizar o problema. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, passou a perder. O nosso problema muitas vezes é esse, irmãos. Olha, irmãos, olha esse aqui, irmão. Apóstolo Paulo. Eu acredito que nenhum de nós aqui somos melhor que o apóstolo Paulo, não, irmãos. Ele viu o problema, ele identificou o problema, ele sabia que se aquele problema continuasse, ele seria prejudicado, mas por causa que ele se moveu, porque ele se levantou, se posicionou, ele foi fazer o que ele tinha que fazer sem terceirizar o serviço. 276 pessoas, mais os bárbaros daquela região foram beneficiados. Quando você se move dentro da visão que Deus tem te dado, quando você se move na obediência, quando você começa a catar o graveto e colocar na fogueira, pessoas que estão em torno de você serão beneficiadas, porque você agiu, você agiu, você agiu. Você não esperou o pastor ir lá e catar o graveto, você não esperou o servo ir lá e catar o graveto, você foi lá e catou o graveto. É tremendo, irmãos. Apóstolo Paulo olhou aquela situação e falou consigo, ele pensou consigo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover. Irmãos, tem o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo impele, e você vai começar a ficar incomodado, e aí você vai pensar: eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer algo. E tem gente que ainda está dormindo. Tem gente que ainda não despertou, não. Tem gente que está achando que Deus não precisa. Ah, Deus não precisa de mim, não. Tem gente que não canta porque já tem quem canta. Tem gente que não toca porque fala que já tem quem toca. Tem gente que não prega porque fala que já tem. Irmãos, o Senhor está contando conosco. Que nós, irmãos, sejamos catadores de gravetos dessa geração. Você sabe o que está acontecendo nessa geração, irmãos? Eu posso ser franca. Porque aqui, irmãos, graças a Deus, irmãos, eu prezo pela verdade, eu sou bem direta. Não tem esse negócio.
trabalhadores. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Ah, eu vou lá na igreja do pastor para ajudar o pastor. Você não está ajudando o pastor, não, irmãos. Ajudante não tem salário, não. Quem tem salário é trabalhador. É empregado que recebe o pagamento. O apóstolo Paulo, ele entendia isso. Ele sabia que ele precisaria se mover. Ele precisaria trabalhar por ele. Todas as vezes que nós colocamos o propósito de serviço, eu me levanto e vou catar gadeiro. Eu me levanto e vou ajudar a cooperar na obra de alguma forma. Você sabe o que vai acontecer, irmãos? A víbora vai vir e vai te pegar na mão. Mas ela não é para te matar, não. Eu vou trazer a revelação dessa palavra. Todas as vezes que você se coloca, se posiciona, se levanta como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Todas as vezes que você toma as rédeas, eu vou fazer, vou trabalhar, vou cumprir, vou estar junto. O que vai acontecer? O Satanás vai se levantar, irmãos. A víbora, que é a serpente, é a prefiguração, é a representação de Satanás. Ou você acha, irmãos, que você vai começar a fazer a obra de Deus e você só vai ver anjo e glória e luz? Não é não. É guerra, é batalha. Todas as vezes que você se torna uma ameaça para o inferno se levanta contra você. Todas as vezes que você se coloca na posição como soldado, ilibado, valente, corajoso, a serpente vai te afrontar. A serpente só aparece, irmãos, quando o apóstolo Paulo trabalha. Significa que quando nós estamos ociosos, significa que enquanto nós estamos dormindo, sonolência, significa que quando nós estamos esperando o outro fazer e eu não faço, porque o outro tem que fazer porque eu não faço, a serpente ela não vai aparecer não, irmãos, porque ela está gostando da situação. Ela quer te ver paralisado. Ela quer te ver quieto. É assim mesmo que eu quero ver esse povo. Esse povo não fica quieto, paralisado. Vamos puxar essa fogueira. Se extingue. É isso que o inimigo quer, irmãos. Pois a própria palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, mas contra a igreja viva. Porque se a igreja fracassar, irmãos, se nós perdermos o fulgor no espírito, acabou. O fogo, irmãos, é o Espírito Santo. Você precisa alimentar essa chama dentro da sua vida. Você precisa ajudar o seu irmão a se erguer e juntos trabalharmos para poder injetar lenha nessa fogueira. Aleluias. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 2, a parte A fala assim, olha, levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso. Aí tem gente que chega para a congregação, sente o fogo do Espírito Santo, se beneficia dos dons do ministério do Espírito Santo, um dia só, 2 horas, 1 hora e meia, mas
nós examinarmos a nós mesmos. Essa é uma convocação para mudança, irmãos. Certa vez eu fui numa congregação, tinha finalizado a pregação, e o pastor daquela igreja virou para mim e falou assim: irmã, graças a Deus, o Senhor traz pessoas aqui para falar o que está aqui e eu não consigo falar, eu não posso falar. E aí eu falei para aquele pastor assim: pastor, o Senhor é fiel à sua obra e à sua palavra. De repente, irmãos, existe algo em nós que precisa ser mudado. É um graveto que nós não temos tratado durante a nossa caminhada de fé. E nós temos encontrado em falta. Nós temos sido achados em falta. Que quero. Pesados fortes e fostes achados em falta. Olha, igreja, nós estamos no tempo de remir o tempo. Se eu e você não tomarmos a postura de verdadeiros cristãos, seremos cobrados. Entraremos em grande tribulação. E não é tribulação do mundo, não. Porque nós estamos em desobediência ao mandado de Deus. Quando eu não sei da verdade, nós entramos dentro da misericórdia. Quando nós sabemos a verdade, nós somos julgados. Aleluias. Precisamos de uma geração desperta. Aleluias. Paulo, irmãos, ele venceu a chuva, ele venceu o cansaço, ele venceu o medo, ele venceu a dor muscular, ele venceu o desânimo, ele venceu a preguiça. Ele simplesmente levantou e foi fazer o que ele tinha que fazer. O que ele está esperando? Está esperando o pastor vir te anular para você vir fazer alguma coisa? Está esperando o pastor vir te cobrar frequência no período de louvor? Você está esperando, irmãos? Você está esperando o que é para aceitar Jesus, batizar, confessar o nome de Jesus? O que você está esperando, irmãos? Tem gente que está a vida inteira dentro da igreja até hoje, não confessou, não batizou, não toma a Santa Ceia. Está só
fogo. O pastor falou o seguinte: o que ele está te enrolando? Que você está longe. Tem gente que não quer se envolver nada na obra. Tem gente que quer ficar só de longe recebendo as vezes. Só de longe, irmãos. Isso não te faz merecedor da coroa. Ficar de longe olhando, irmãos, não te faz um galardoador. Galardoador é para quem racha, fere o joelho, é para quem se desdobra, é para quem passa fome. Aí, irmão, porque eu vou fazer um jejum de televisão, você está fazendo errado. Jejum é de comida, ninguém jejum de televisão. Jejuar de televisão, entre aspas, irmãos, é um propósito, não é jejum. Jejum, irmãos, é para se comer, sem beber. Outra mentira que o povo vive pregando. Vou fazer jejum de Netflix. Palhaçada, igreja! Que bobagem é essa? Jejum é de comida e de bebida. Afligir a alma é sentir a carne padecer. Algo que me tocou muito na sexta-feira, irmãos. E eu chorei ali naquele banco do Espírito Santo me tocou profundamente. Quando o servo do Senhor falava assim: olha, eu estou falando, irmãos, porque muitos dos que estão aqui hoje não estavam na sexta-feira. Mas aquilo que eu acho que é válido para mim, eu preciso de passar para os irmãos. Eu não termino demais a revelação do Espírito Santo. Jesus, quando estava a caminho do Gólgota, todo esfolado, pingando sangue, sem forças, para continuar levando o madeiro. Aparece Simão Sirineu. Vem cá, menino. Vem me ajudar a carregar essa cruz. Veja a igreja. Simão Sirineu só foi reconhecido, só foi visto, porque ele levava a cruz do santo. Você e eu só somos reconhecidos no mundo espiritual, no mundo físico, porque nós carregamos nos nossos ombros uma cruz. Passamos a ter o cheiro daquela cruz. Passamos a estar respingados com o sangue que foi jogado naquela cruz enquanto estava a caminho do Gólgota. E se nós dispormos dessa cruz, nós não mais seremos vistos. Porque é pela cruz, irmãos, que nós padecemos as aflições, as nossas lutas. É por causa do Evangelho de Cristo que você sofre as afrontas dentro de casa que você sofre. É por causa do nome de Jesus que você sofre. Mas é por causa do nome de Jesus que você terá a vida eterna. É por causa do nome de Jesus que você terá pelas portas de ouro. É por causa de Jesus que você pisará no chão de ouro. É por causa de Jesus que você vai para a cidade maravilhosa. Para fechar essa palavra, irmãos, abra aí no mesmo capítulo 28 e o versículo 6. Eles
espinho na carne, para que ele não se gloriasse, exaltasse. O Paulo não ia se inchar por causa, se envaidecer por causa disso, não, irmãos. Ele sabe, irmãos, ele sabia com quem ele lidava. E aí o outro virou e falou assim: vai cair. Irmãos, uma pessoa que já foi derrubada pelo próprio Jesus, a caminho de Damasco, o Paulo ele cai. Quando ele cai, ele já levanta uma nova pessoa, porque ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Jesus, salvo, salvo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você acha mesmo, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus levantou, que Deus preparou, debaixo de renúncia, debaixo de choro, debaixo de clamor, debaixo de chuva no monte, debaixo de renúncia, vai cair? Não vai não, irmãos. Porque Deus já o derrubou primeiro. Deus já fez a pessoa comer terra primeiro. Olha aqui, meu filho, onde é que vocês caíram? Ah, mas ainda assim vai morrer. Deixa eu falar para a igreja outra coisa, irmãos. O veneno da Bíblia só mata quem é carnal, porque quem é espiritual não é afetado pelo veneno da circulação. Lá no livro de Romanos ou Gálatas, salvo engano, pai, me ajuda aí. Aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, já estou crucificado com Cristo. Agora, eu não vivo mais eu. Significa que ele está morto. Tem como matar quem já foi morto? Não tem como morrer mais não, irmãos. Paulo já estava morto para ele. Então não tinha como a vida matar não. Ele já estava morto para ele. Agora ele estava vivendo o Evangelho. Ele estava vivendo Cristo. Cristo vive em mim. Oi, irmãos. Até que o Senhor me confiou essa palavra. Se posicione. Se posicione. Deus quer te usar. Comece a catar seus gravetos. A obra de Deus, irmãos, não começa com grandes eventos, com grandes coisas, não começa com gravetos. Certa vez eu sonhei com eu catando gravetos. Você lembra, pastor, que eu te contei esse sonho? Fininhos gravetos, irmãos, eu sonhei. Juntava aquele feixe de gravetos assim, ó. É isso que o Senhor está requerendo de nós nessa noite, igreja. Os pequenos atos, irmãos, se constroem uma grande fogueira. Estruturado, sadio. Aquele que é tratado pelo Espírito de Deus não teme o inchaço, a vaidade, não teme a queda, porque Deus é o teu sustento. O Senhor preparar diante de ti uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele ungirá a tua cabeça com óleo até o teu cálice transbordar. E não morre. Não morre. Até que se cumpra a vontade do Senhor. Até que seja estabelecido o tempo do Senhor. Não morre. E depois de esperar muito. É isso que a plateia que fica bonita, que fica esperando. Eles vão esperar muito para ver a queda. Eles vão esperar muito para ver cair. Eles vão esperar muito a morte, mas isso não vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E todos reconhecerão o meu Senhor e o Senhor da sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fica sobre os pés. Deixa
convite, tá? Os adolescentes, as crianças, é depois do dia 20, sabe? Que vai começar a reunião, tá? Senhor Deus.